SEMEAD Interview, uma conversa com quem forma opinião na academia. Olá, Graziela, satisfação em vê-la aqui, Graziela. Boa tarde, João. Graziela, tudo bem? Como vão? Graziela, você peço mil perdões, tá certo? Porque você sabe, Graziela é um nome muito popular, tá certo? Em cada lugar que a gente vai tem muitas Grazielas, não é isso? E aqui no SEMEAD tem a sua colega Graziela Comini, que ela vai moderar, tá certo? Um keynote speaker que vai justamente abordar essas questões sociais de inclusão. E aí a produção aqui me informou, olha, agora é a entrevista com Graziela, né? E eu, tá certo, pensei, tá certo, na Graziela Comini, sua amiga, não é isso? E comentei. Então, peço perdão aqui, tá certo, o meu deslize, porque, colegas, estamos falando com Graziela Alperstedt, que nada mais, nada menos comanda aqui essa parte de impacto no SEMEAD, que busca ver como é que nós podemos desenvolver as capacitações de integração com a sociedade, como os nossos programas podem ter projetos ligados à sociedade e que provoquem impacto. Então, com as minhas escusas, Graziela, agora sim, bem-vinda e muito obrigado por esse SEMEAD Interview. Imagina, João, eu que agradeço, né? Agradeço aí a confiança aí no trabalho que a gente tem feito. Ser confundida com a Graziela Comini para mim é um prazer. Na realidade, a sessão Projetos de Impacto acabou de terminar. Foi muito interessante, foi assim, tinha um público muito legal. E debatemos dois projetos muito interessantes, porque é uma sessão que traz à tona um debate que não só a questão do impacto, mas também a relação entre prática e academia. Nós não temos nem mesmo uma concordância acerca do que seja impacto, e também não temos uma concordância acerca do que seja prática. Então, eu acho que esse espaço é um espaço que foi super elogiado no sentido de trazer à tona isso, né? De ser um espaço plural, porque para nem todos impacto significa a mesma coisa. E hoje foi um exemplo disso. Tivemos dois projetos muito interessantes, um financiado por uma empresa, que acontece numa escola dentro de uma empresa, que capacita pessoas para o mercado de trabalho. E aí tem uma pesquisa envolvida, né, mostrando alguns impactos desse trabalho. E também um outro projeto que acontece aqui em Florianópolis, que inclusive tem uma relação direta com a Graziela Comini, que é um projeto sobre inovação social, o Observatório de Inovação Social, que conecta, então, iniciativas de inovação social e apoiadores de inovação social, mostrando, então, aí uma possibilidade de articulação entre os setores, né, empresarial, das organizações sociais e também do setor público. E haviam pessoas super interessadas nos projetos, o debate foi super interessante, e acho que quem não teve a oportunidade de assistir pode depois acessar a gravação, porque de fato vale a pena. Acho que é um debate super atual, a gente precisa falar da relação da ciência com a prática, a gente precisa trazer à tona essas diversas interpretações do que seja impacto, do que seja prática, e tentar, na realidade, fazer uma escuta ativa, né, de ampliar as possibilidades e de a gente colaborar, né, para construir aí esse impacto que é tão falado da pesquisa científica. Enfim, foi muito legal. Eu agradeço pela oportunidade. Não, nós é que agradecemos esse seu importante trabalho. E nesses dois
nesses dois painéis, né? Que a propósito, eu reforço que os painéis têm transmissão aberta do SEMEAD, né? Então, mais especificamente, os painéis, os business speakers e os keynote speakers, nós transmitimos, então é uma forma também de inclusão àqueles que não estão podendo comparecer no SEMEAD, tem a opção, tem a possibilidade de acessar esses conteúdos. E claro, como a Graziella colocou, depois todas essas atividades elas são organizadas e são colocadas num canal no YouTube do SEMEAD, organizadas por atividades. Então, se porventura você perdeu esse interessante painel, você vai ter a possibilidade de acessar essa sessão. Mas, Graziella, a gente sabe dessa dificuldade, não é? Certo? De realizar projetos integrados com a sociedade. Se não tivesse essa dificuldade, tá certo, nós teríamos aí uma grande quantidade. Então, desses dois painéis apresentados, né, você poderia dar assim uma dica, né? Falar, olha, naquele projeto, tá certo, o que foi essencial para viabilizar foi a proatividade do programa, foi uma demanda social, tá certo? Porque eu vejo que muitos querem, vamos dizer assim, querem desenvolver projetos com a sociedade, mas fica sempre, vamos dizer assim, essa dificuldade. Dá para ter alguma lição aprendida desses dois casos que, sabe, seja um insight legal, não é isso, para quem está aqui nos assistindo? Sim, com certeza, João. O primeiro caso, inclusive, que eu acho que ele é bem interessante, ficou uma coisa que nós discutimos, que é o seguinte: nós tivemos alguns outros projetos que foram submetidos ao painel de impacto, mas eles não eram projetos de pesquisa, eles eram projetos de consultoria. Então, isso não significa que a gente não reconheça a importância desses projetos, mas porque, de fato, o que interessa em projetos de impacto seriam projetos de pesquisa. Nesse caso em específico, é uma pesquisa financiada por uma empresa que construiu uma escola para capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Então, de fato, é uma pesquisa que envolve, enfim, as pessoas que estão participando do projeto, né? E que tem uma parceria de professor de pós-graduação e de pessoas que trabalham na empresa, técnicos, enfim. E, no caso, a pesquisa foi financiada pela empresa. E o impacto, eles medem impacto. Então, isso tem relação com a empregabilidade, isso tem relação com a questão da renda das famílias, né? Adolescentes que acabam fazendo aí um ganho econômico maior do que os próprios pais. Então, tem um impacto socioeconômico na família. Acho que a lição desse projeto é justamente a possibilidade de pensar em pesquisas que tenham interesse também enfim, no caso aí das empresas, mas poderia ser qualquer outro setor, que de alguma forma querem atuar sobre um problema que está acontecendo, né? Nesse caso, logicamente que o curso também forma mão de obra para a empresa, mas de alguma forma ele também atua sobre um problema socioeconômico. O outro caso em específico já é um projeto que nasce dentro da própria universidade, em que a universidade vai buscar nas necessidades de demandas que são da sociedade, aí no caso envolvendo não só empresas, mas também o setor público e organizações sociais, que fazem parte também do mundo da administração, né, da gestão. E aí esse projeto de pesquisa ele envolve a construção de uma plataforma de pesquisa online colaborativa em que atores que dão suporte à inovação social entram na plataforma, se cadastram e ali conseguem encontrar uma série de informações que eles necessitam, por exemplo, para aplicar enfim, projetos sociais. Por outro lado, as próprias iniciativas que são organizações
que atuam, né, em demandas socioambientais, elas também conseguem ali se mostrar, né? Então, esse projeto ele dá luz a esses atores, a essas organizações. Mas esse é um projeto que nasce de dentro da universidade e que tenta encontrar as demandas. O outro é uma demanda que existe, que é contratada pela universidade. Então, assim, eu acho que isso mostra que existem diversas possibilidades e que sim, projetos que possam ser financiados por outros entes, eles são possíveis, né? E isso, enfim, isso é muito interessante, acho que trazer à tona, como eu falei, essa discussão, porque a gente precisa encontrar pontes, né? E não abismos entre essas questões. Não, Então, assim, foi super rico. não, você mostrou aí, tá certo, dois caminhos, né? Um caminho de uma demanda, tá certo, definida pela sociedade e de uma outra percebida pela universidade, né? E que ambas puderam ser realizadas. Olha, muito legal, muito contributivo realmente. Graziela, uma vez mais, agradecemos aí o teu trabalho aqui no SEMEAD, agradecemos aqui a sua entrevista aí e vamos lá, vamos aproveitar o SEMEAD. Joia, Maurício, muito obrigada e desejo aí sucesso. O SEMEAD, acho que é um exemplo aí de organização, de participação de alunos, de envolvimento de todos. Então, parabéns. Obrigado, Graziela.